Plano de estudo, tutorado, semana 6 do segundo ano ensino fundamental. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe o vídeo para ajudar mais pessoas e, se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Vamos às explicações das atividades. Plano de estudo, tutorado segundo ano em ensino fundamental, volume 2 do ano de 2021, componente curricular de ciências. No conteúdo de ciências, na semana 6, vamos trabalhar conhecendo as plantas. Apresentação do tema a ser trabalhado nessa semana. As plantas são constituídas de várias partes e cada uma delas tem uma importante função em seu desenvolvimento. Então, bastante atenção aqui para aprender sobre as partes de uma planta. Aqui está falando sobre as raízes. Fazem a absorção de água e nutrientes e fixação das plantas. Então, aqui nessa planta, estamos identificando a raiz, ó. Ela busca lá do solo água e nutrientes e ela também serve para afixar a planta aqui no solo, sustentando a planta aqui no solo. Caule ou tronco transporta as substâncias entre as raízes e as folhas. Então, aqui na planta, ó, caule é o tronco, né? É o caule que leva aqui, transportando as substâncias que pegou lá do solo. E aí, ele vai levando aqui no tronco até chegar nas folhinhas. As folhas, produção de alimento e respiração. Então, a planta ela respira através das folhas. Olha aqui mostrando folha. E aí, ela também serve como produção de alimento. Flores é a reprodução. Como as florzinhas, solta o polizinho, né? Solta mais sementinhas e aí reproduz mais plantinhas. Então, aqui está mostrando com a setinha uma florzinha. E os frutos protegem as sementes onde está a nova planta. Então, os frutos, aqui está mostrando, ó, fruto. Dentro dos frutos tem as sementinhas, que é onde pode reproduzir uma nova planta, né? Se a gente plantar aquela sementinha. E aqui está mostrando uma semente já nascendo outra plantinha. Então, essas são as partes da planta: raiz, caule, folha, flor e fruto. Agora vamos às atividades. Atividades. Número 1. As plantas são constituídas de várias partes. Escreva o nome das diferentes partes do pimenteiro indicado na figura abaixo. Então, aqui nós temos um pimenteiro, que é um pé de pimenta, né? E aí, tá mostrando aqui nesses retângulos, com uma marcação aqui, ó, indicando cada parte dessa planta. Você deve escrever o nome dessas diferentes partes da planta. Então, lembra da nossa explicação aí antes de começar as atividades e coloque o nome aqui de cada parte dessa planta. Número 2. Coloque V se a resposta for verdadeira e F se for falsa. Os vegetais também respiram. Se você acha que essa afirmativa aqui é verdadeira, que os vegetais respiram, você coloca V. Se você acha que eles não respiram, você coloca F de falso.
As plantas não possuem raiz, por isso elas sempre morrem. Então, tá falando que elas não possuem raiz. Se elas não possuem, se você acha que elas não possuem raiz, você coloca V de verdadeiro. Se você acha que está errado, que elas possuem em si uma raiz, então você coloca F de falsa para essa frase aqui. As plantas não possuem vários tamanhos, elas são sempre iguais. Então, se você acha que as plantas são sempre iguais, que elas não têm tamanhos diferentes, você coloca V de verdadeiro. Se você acha que não, né, que ela tem tamanhos variados, que elas não são iguais, você coloca F de falso. As plantas são seres vivos e dependem do solo, da água, do ar e da luz para existir. Se você acha que essa frase está correta, você coloca V de verdadeiro. Se você acha que não, coloca F de falso. Para crescer, as plantas precisam ser cuidadas. Se você acha que elas precisam ser cuidadas para crescer, coloca V de verdadeiro. Se você acha que não, que elas não precisam de cuidados para crescer, você coloca F de falso. Continuando. Número 3. Os seres vivos alimentam-se das várias partes das plantas. Observe os vegetais abaixo e escreva a que grupo pertence cada um. Aqui então nós temos vários tipos de alimentos nessas imagens aqui, que fazem parte das plantas, né? De várias partes da planta, eles são retirados de algumas partes da planta. Então nós vamos observar esses vegetais e separar eles aqui de acordo com esse quadro. Então aqui, ó, a que grupos eles pertencem? O que for retirado da raiz, que é raiz, né? Nós vamos colocar aqui. O que é do caule, retirado do caule, nós colocamos o nome aqui. O que é folhas, nós colocamos aqui. O que é flor, nós vamos colocar aqui. O que é frutos, nós vamos colocar aqui. E sementes aqui. Vamos prestar bastante atenção e pode pedir ajuda a um adulto da sua casa se você não conhecer algum desses vegetais. Continuando. Ligue as partes das plantas às suas respectivas funções. Então, aqui nós temos partes das plantas e as funções. Você irá ligar cada um de acordo com a sua função. Então, a folha, o caule, a flor e a raiz. Produção de alimento e respiração. Qual que é a parte responsável pela produção de alimento e respiração? Ligue. Transporte de substâncias entre as raízes e as folhas. Qual que é responsável por esse transporte? De levar as substâncias das raízes até as folhas. Ligue corretamente em qual você acha que é. Qual que é responsável para a absorção de água e nutrientes? Qual que é a parte da planta que é responsável para absorver água e nutrientes? E qual é responsável pela reprodução da planta? Ligue corretamente, então, cada parte da planta a sua função. Então é isso, crianças. Essas são as atividades propostas para a semana 6 do conteúdo de ciências. Faça tudo com muito capricho, com muita atenção e eu aguardo para a correção. Um forte beijo e até a nossa próxima aula.